Vamos falar agora então sobre o clássico Karl Marx, que ele quer compreender a modernidade em sua dimensão econômica, na condição então da vida material, então ele é materialístico histórico. Aprimorou as ideias de Comte, disse que o trabalho determina a forma como os indivíduos vão se relacionar. Ele fala da praxis, pois ele une teoria e prática. Ele fala sobre a sociedade capitalista e o antagonismo, ou seja, a exploração das classes, a questão do meio de produção, ser da burguesia, a força do trabalho, ser do proletário e haver essa luta de classes. Então ele acredita que a história da humanidade é uma luta de classes. E quanto mais avançado o mundo, mais desigual, o que torna-se cada vez mais agudos os conflitos entre burguesia e proletariado. E então é necessário estudar o desequilíbrio. Ele traz o ideal revolucionário e a ação política efetiva. Ele defendia, que era necessário uma revolução para mudar isso. Essa luta de classes em que o proletariado era a força de trabalho, o proletariado deveria se revelar. Então ele mostra também as contradições, que movimentavam as grandes transformações ao longo da história, porque por um lado era um avanço, mas por outro era uma exploração, enfim. Então ele traz a teoria marxista, que é o materialismo histórico dialético, uma ferramenta teórica de compreensão das sociedades, que abrange a ação também política, não somente econômica. Vê o desenvolvimento da sociedade com base no desenvolvimento da produção material, que leva à mudança no modo da produção, que por sua vez leva à mudança da organização da sociedade, e é um estágio então do desenvolvimento principalmente econômico. O meio social é a organização da vida material, o modo de produção e as relações de trabalho. O modo de produção é a natureza, o instrumento, a força, mais o homem, que é o trabalho e suas relações de trabalho. Então, essa união entre natureza e homem, essa união de instrumento e relação, é o modo de produção, que é a força transformadora da sociedade que permite então que os cientistas sociais analisem a dinâmica das organizações, das interações e das disputas. Revela a organização material, a forma como cada sociedade definia a identidade produtiva de suas condições materiais de existência. As condições materiais de existência da humanidade como fatores determinantes dos fenômenos sociais. Então essa é a visão do materialismo histórico, é que as condições materiais da existência da humanidade são fatores determinantes para os fenômenos sociais. E ele fala também sobre a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura seria as forças produtivas, as relações, e a superestrutura é a instituição. É o desempenho das funções. Então, infraestrutura, forças produtivas e relações sociais de produção que determinam, em última instância, as demais dimensões da vida social e influencia a superfície. A superestrutura, as instituições que desempenham importantes funções de controle social e ideológico que contribuem para a manutenção das relações produtivas e vigentes. É a própria superfície. Então, as interações sociais, as relações, a infraestrutura, que a parte inferior é a que vai influenciar na superfície, que a superfície é com S, a superestrutura é com S, então a superestrutura é a parte superior, é a superfície, são as instituições. A importância das funções de controle social e ideológico que vai contribuir para a manutenção das relações produtivas. Então, nós temos aqui a infraestrutura, que são as forças produtivas, as relações, o modo de produção, e a superestrutura, que é o Estado, a política, o direito, com as ideologias. Então, a infraestrutura é a base material da luta de classe, são as forças e as relações, e a superestrutura é o topo ideológico, é a maneira, são as instituições, é o modo político, jurídico e cultural. E ele diz que as mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se desenvolvem incongruências entre a infraestrutura produtiva e a superestrutura, com predomínio da primeira sobre a última, com predomínio da infra sobre a super. Alienação é não perceber a exploração. Por exemplo, na questão industrial é a falta de contato com o produto final.
que é você fazer uma coisa só, que é uma coisa, na verdade, muito grandiosa no final e que você recebe o mínimo por aquilo, porque o que você faz é uma pequena parte, vamos supor assim. E aí é através da alienação que ele traz o conceito da mais-valia, que é a diferença entre o valor pago ao trabalhador e o custo produzido, o lucro do empregado sobre o trabalhador. Então a alienação é justamente não perceber essa exploração, e a mais-valia é justamente essa diferença de valor. É tipo uma crítica ao capitalismo. O trabalhador que produziu aquilo, ele não tem o dinheiro suficiente para consumir o que ele próprio produziu. Então calcula-se o salário do trabalhador apenas com base no valor necessário para a sua sobrevivência e ponto. O valor produzido é maior do que o que ele recebe, então aí está a exploração. A apropriação privada para reinvestir e acumular. O lucro, ele pega o lucro, ele não quer repassar, ele quer ter a sua apropriação privada para reinvestir e acumular. Absoluta, essa mais-valia ela pode ser absoluta ou relativa. Absoluta, no qual tem mais trabalho e o salário não muda, e relativa quando há mecanização. Tem as máquinas para auxiliar. Mas aí o homem tem que ir na velocidade das máquinas. E tudo continua do mesmo jeito também, na questão salarial. Então, na absoluta é quando eu trabalho mais, mas eu não recebo mais por isso. Mecanização é quando ou a máquina toma o lugar ou eu tenho que ir na velocidade da máquina. O capital, então, é um mecanismo da riqueza adquirida pela mais-valia, pelos meios de produção e pela mercadoria. O conhecimento do passado serve para instruir as formas de ação voltadas à transformação social. A desigualdade gera os conflitos e a revolução traz mudanças. A sociedade deve ser entendida de acordo com sua base econômica. Então, Karl Marx é muito materialista. A solução para os problemas capitalistas estaria na mão de outro sistema que deveria emergir, e ele propõe então o socialismo científico, com a tendência à organização, burocratização e desacralização, trazendo a racionalização, modernização e desencantamento do mundo, com o vazio e a falta do tempo. O real tornou-se cansativo e utilitário, vazio, viver para trabalhar. Aí a gente tem o que a exploração pode utilizar onde? Na exploração moral, essa alienação, esse desencantamento do mundo, essa falta de tempo e o cansaço. O real tornou-se cansativo e utilitário, vazio, e viver para trabalhar. Então, resumo final, como a gente falou aqui, já dei alguns clássicos: Emile Durkheim, Max Weber, Herbert Spencer, Karl Marx, e a gente já falou também de Auguste Comte. Para Auguste Comte e Durkheim, a sociologia deveria contribuir para a disciplina da vida social. Então, a sociologia era a ciência ordenadora, com a finalidade de elaborar leis gerais que servissem para controlar as anomias sociais. E, segundo eles, as realizações individuais não devem limitar o horizonte cientista. Tem que haver um afastamento para, de fato, se estudar a sociedade. Durkheim também preza pela total, então, imparcialidade em frente ao objeto de estudo. Marx fala que a ciência social é um instrumento para a nova revolução, o Estado é um instrumento de dominação e é necessário transformar o Estado burguês através da revolução, necessária para, ou até aplicando o socialismo científico. Weber preza que exista certa parcialidade nas análises, ao contrário do que defendia Comte e Durkheim, e o Estado é legitimado pelas pessoas. Fala do capitalismo, do Estado racional e, em certa medida, da harmonia. Engels é idealista e Marx é materialista. Então, a gente acredita que o ser produz assim, e Marx acredita que a produção material é que transforma as relações humanas.
E só para lembrar, então, o socialismo utópico é a corrente do socialismo que muitas vezes descrita com a apresentação de visões de contorno para sociedades ideais, imaginárias, futuristas, com ideias positivistas sendo a principal razão para mover a sociedade em tal direção. Geocientífica é uma teoria da doutrina política filosófica elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels e recebe esse nome foi elaborada a partir de análise crítica e científica do sistema capitalista.